A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, estamos iniciando o nosso culto doutrinário. O nosso desejo é que os irmãos estejam bem, que todos estejam acomodados para meditarmos na Palavra de Deus. Como é de conhecimento dos irmãos, todas as sextas-feiras nós fazemos um culto em que destacamos algumas notícias da semana que passou e fazemos uma reflexão delas em relação à Palavra de Deus. Também quero lembrar aos irmãos que domingo pela manhã, 7 horas da manhã, nós estamos publicando a nossa escola bíblica dominical. Neste trimestre estamos estudando o livro de Ruth e depois vamos estudar o livro de Esther. Você não pode perder aí esses estudos. Então, anote, guarde e domingo alimente-se um pouco mais da Palavra de Deus. Semana que passou, na sexta-feira passada, houve as Olimpíadas de Paris e eu já tinha gravado este vídeo para sexta às 20 horas. Porém, na inauguração das Olimpíadas de Paris, o mundo ficou perplexo, principalmente nós cristãos, que lá nesta festa de abertura apresentaram, a nosso ver, uma representação da Santa Ceia, embora eles desmintam isso, e um grupo de drag queens fizeram esta encenação. Isso gera profunda indignação no mundo cristão. Semana passada também o Nicolás Maduro, da Venezuela, se justificando sobre as atas da eleição, que ainda não foram apresentadas. Ele usa parte de um texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, palavras de Jesus: bem-aventurados os que não viram e creram. Escárnio com a palavra de Deus. E quando nós olhamos tudo isso, essa profanação, as coisas sagradas, como a Santa Ceia, como as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sei os irmãos, os prezados ouvintes, mas eu fico profundamente indignado, desolado, ao nós observarmos como está o mundo atual, como essas coisas sagradas já se tornaram banalizadas, até mesmo por
autoridades e países. Nessa indignação e tristeza, o Senhor me levou lá para o Salmo 74. E eu quero compartilhar nesta oportunidade este salmo. A Bíblia Sagrada, ela traz relatos de acontecimentos e sentimentos muito parecido com o que vivemos em nossa época. Por isso a Bíblia Sagrada é sempre atual, porque os homens abrigam as mesmas indignações, os mesmos sentimentos, as mesmas dores, as mesmas alegrias. Isso é compartilhado de um modo didático, doutrinário pela Bíblia Sagrada. E lá no Salmo 74, o salmista diz: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Percebe que o sentimento do salmista é parecido com o que sentimos agora. Parece que Deus virou as costas e não olha mais o clamor do seu povo. Aí o salmista continua no verso 2, lembra-te da tua congregação. Fala da congregação, está falando dos crentes. No caso ali, os hebreus, no nosso caso, a igreja de Cristo, que comprastes desde a antiguidade, da vara da tua herança que remistes e destes Monte Sião em que habitastes, mostrando que Deus fez morada no meio do seu povo. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo vem morar no nosso coração. Continua o salmista no verso 3, levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. É um brado de socorro. É um homem de Deus intimando a Deus, pedindo providência divina. Continua ele no verso 4, os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Não é isso que vimos nessa representação da Santa Ceia? Verso 5, um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do alvoredo. Mas agora a tua obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos, lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Não é isso que estão fazendo com os cristãos? Não estão profanando o nome de Deus e usando o nome de Deus em vão, zombando de Cristo e da sua igreja? No verso 8, o salmista mostra como está o coração desses homens. Disseram nos seus corações, despojemo-los de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra.
Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. O salmista está cansado, está vendo que essas pessoas estão derrubando tudo o que diz respeito ao nosso Deus, ao cristianismo. Clama ele no verso 10, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? É uma alma cansada, já não está aguentando mais tanta afronta. Nós, cristãos, estamos entristecidos. Pelo menos eu estou, de ver tanta afronta, ver o avanço do adversário sobre a obra do Senhor. O salmista se queixa a Deus, verso 11, porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra ou a direita, tira de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Agora ele vai lembrar o que Deus já fez. Você se lembra o que Deus já fez na sua vida? Eu me lembro o que Deus fez na minha vida. Verso 13 ele diz, tu dividistes o mar pela tua força, quebrastes as cabeças das baleias nas águas, fizestes em pedaços as cabeças do Leviatã e os destes por mantimento aos habitantes do deserto. Fendestes a fonte e o ribeiro, secastes os rios impetuosos. Teu é o dia e de tua é a noite. Preparastes a luz e o sol, estabelecestes todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formastes. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e o que um povo louco blasfemou o teu nome. Não é isso que está acontecendo? Volta a repetir o verso 18. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Esse pessoal das Olimpíadas da França afrontaram o Senhor. Nicolás Maduro, ao usar um versículo bíblico para justificar algo injustificável, afrontou o Senhor. É um povo louco que blasfema o nome de Deus. Aí o salmista clama por misericórdia. Verso 19, não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Está falando conosco. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. É o que estamos vendo, moradas de crueldade. Nunca se viu tanta crueldade como estamos vendo nas coisas sagradas, como estamos vendo nos dias de hoje. Verso 21, ó, não volte envergonhado o oprimido, louvam-te o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. O salmista clama a Deus que é dali que virá o socorro. Verso 23 e último, não te esqueça dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumentam continuamente. Salmo 74 é um poema lírico.
que nos leva a algumas conclusões. Primeiro, o salmista faz um apelo à memória divina. Nós vimos que o salmista começou questionando porque Deus parece rejeitar seu povo. Parece. Expressa a esperança que Deus se lembre da congregação que ele comprou desde a antiguidade. Isso nos lembra da importância de confiar na memória e no cuidado de Deus. Mesmo quando enfrentamos todas essas dificuldades, mesmo quando vemos o nome de Deus profanado, mesmo quando somos escarnecidos por essas pessoas cruéis que tiraram Deus do seu coração. O Salmo descreve a devastação do santuário, situação que estamos vivendo hoje, a profanação dos lugares sagrados. Os inimigos bradam e causam destruição. É o que estamos vendo. Essa parte do Salmo nos lembra da fragilidade das coisas sagradas. E da necessidade de proteger e preservar o que é importante para a nossa fé. Eu estou trazendo esse salmo nesse objetivo, com todo o escárnio, com toda a profanação, com toda a desolação, nós temos que continuar lutando, protegendo e preservando o que é importante para a nossa fé. O crente não pode perder a fé. O salmista não perdeu a fé, ele se queixa com Deus, ele mostra a realidade de profanação e desolação, mas ele confia que Deus vai reverter aquela situação. Ele confia na soberania de Deus, apesar das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, confie na soberania de Deus, apesar das dificuldades. O salmista ele reconhece que Deus é o rei, desde a antiguidade. Antes que nós fôssemos formados, ele era Deus e vai continuar sendo. E ele opera a salvação na terra. Então o salmista ele termina lembrando os feitos poderosos de Deus e nos encoraja a confiar na soberania divina, mesmo quando enfrentamos desafios. Esse salmo consolou meu coração. Não sei se está consolando o seu. Espero que sim. Esse foi o objetivo desse nosso culto nesta oportunidade. Tem um hino antigo, Deus do Impossível, que começa falando: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Esse salmo é a voz de Deus. A profanação na Olimpíada de Paris. O escárnio de Nicolás Maduro. Parece que é tudo dizendo não. Mas a voz de Deus, através do salmista, nos encoraja a prosseguir. Não desista, meu irmão, minha irmã, prossiga. Vamos orar nesse momento, com fé, por essas coisas. Vamos clamar a Deus para que Ele levante a sua mão e haja no momento oportuno, tirando do nosso coração toda essa dor causada pela indignação de estarem profanando o nome do Senhor.
nome que nós tanto amamos e a quem tanto devemos. Amém? Vamos orar também pelos nossos irmãos na Venezuela, pelos nossos irmãos na França que vivem num país que virou as costas para Deus, e numa Venezuela cujos nossos irmãos estão correndo risco de vida, de prisão, de fome e de dor. Senhor, meu Deus, estamos aqui nesse momento, Senhor, diante da exposição da Tua Palavra, deste Salmo 74, que traz à nossa memória que já em tempos antigos, Teu povo já sofria pelo escárnio, pela profanação das Tuas coisas, Senhor. Age, Senhor. Tira a Tua destra do peito, como diz o salmista. Tira a Tua mão direita do peito e coloca em ação a Tua obra, Senhor, de restauração. Dá vitória, Senhor, para a Tua igreja. Não deixa os Teus servos da França desanimarem, Senhor. Coloca no coração deles o Teu Santo Espírito, deixando que eles se encham da Tua graça. Dá força aos Teus servos na Venezuela, Senhor, para enfrentarem o desafio que estão enfrentando, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui, todos nós que estamos ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que estamos com indignação no coração, estamos desolados, a nossa fé abalada, Senhor. Teus servos que estão sofrendo neste momento, estão desanimados, Senhor, traz novo ânimo aos seus corações, inflama, Senhor, a Tua igreja. Enche-nos do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.